gravando, tudo certo? Álcool em gel sempre, lavar as mãos, tudo bom, tudo ok, né? Agora vamos estudar, que é o que interessa pra gente. Agora vamos começar uma aulinha sobre cartografia, que vai ter presente no módulo de vocês, a partir do capítulo G5, tá certo? Então, que a gente já tinha começado e vamos dar continuidade a esse conteúdo, beleza? Aí nós vamos ter 3 tipos de projeções. Aí a gente vai começar a descrever para vocês o objetivo da cartografia. Cartografia é o quê? Nada mais é do que a ciência que estuda os mapas. E a cartografia, ela existe desde praticamente quando o ser humano ele descobriu que existiam rotas comerciais, desde que o ser humano começou a mapear por questões políticas, econômicas e sociais. E hoje em dia, como forma também, como a gente já estudou em relação à Guerra Fria, a cartografia ela serve também para disseminar e fazer com que o país ele seja reconhecido e também um domínio em relação a outras nações. Durante muito tempo, a cartografia ela não foi conhecida como uma ciência. Hoje em dia, a cartografia é associada à geografia. Vamos lá. Os primeiros mapas, eles surgiram principalmente aí, ó, o primeiro mapa revelado foi o mapa de Igaçu, que era o mapa babilônico, que eu já expliquei para vocês, que ele foi feito em argila cozida, e ele detalhava principalmente o quê? O rio Tigre e Eufrates, como a gente já tinha dado, observando com vocês durante as nossas aulas. Esse mapa, ele retratava o mundo só com questão do o mundo referente ao rio Tigre e Eufrates, que é a Babilônia, que é a atual, que a gente também, vamos dar uma relembrada, que é a atual Iraque. O atual Iraque é que fica entre os rios Tigre e Eufrates. Hoje em dia nós vamos ter mais sofisticação nessa questão de detalhes de mapas, como por exemplo o Sistema de Posicionamento Global, que é o GPS, ou Global Position System, que serve justamente para quê? Que é o mapa digital, que hoje em dia nós utilizamos nos aplicativos, como Uber Eats, como a questão do próprio Uber, que dá o quê? A localização simultânea através do quê? Do cruzamento de coordenadas geográficas. Ou seja, aqui que a gente falou para vocês nas aulas passadas, paralelos, meridianos, latitudes e longitudes, que são os pontos que nós chamamos de coordenadas geográficas. Aí nós vamos ter agora as projeções cartográficas. Nós vamos aprender agora a diferenciar as projeções cartográficas. Olha, tem aí no slide para vocês, eu vou ler, que depois eu vou postar para vocês esse slide. Como são feitos os mapas? Através de técnicas com as de projeções cartográficas e cálculos de escalas. O sistema de projeção tem por objetivo transformar a esfera, o globo, em um plano, o mapa. É matematicamente impossível transformar uma figura tridimensional em um plano perfeito. Sempre há algum tipo de deformação, portanto, a escolha de projeção pode ser aplicada, varia de acordo com o uso de quem vai fazer o mapa e de quem está sendo confeccionado. Obviamente, nós já aprendemos na nossa disciplina que a Terra não é plana. Nós sabemos que a gente chama de planisfério porque o mapa ele é o quê? Aberto. Nós representamos o mapa através do quê? Da abertura para estudarmos melhor. E nós vamos ver assim como a gente define a questão da escala, que é a distância real e a distância referente ao mapa. Então nós vamos ter aí essa projeção do globo, que nós desfazemos o globo, ele vira o quê? Um planisfério. O que são projeções cartográficas? Os sistemas de projeções cartográficas foram desenvolvidos para dar uma solução ao problema de transferência de uma imagem superfície curva da esfera terrestre para um plano de carta, o que sempre vai acarretar deformações. Ou seja, o mapa ele tem distorções. Não é uma questão real, né? Uma área real. Mas dependendo do tamanho do mapa, ele pode apresentar maior número de distorções ou menores números de distorções. A questão é o seguinte: quanto maior o mapa, menor a distorção. Quanto menor o mapa, maior o número de distorções. Nós vamos ter os tipos de projeções aí, como mostra no slide. As projeções conformes, que são as formas mantidas idênticas na esfera e no plano, e as áreas são distorcidas. As equivalentes, que as áreas apresentam-se idênticas às formas distorcidas, e as afiláticas. As áreas e as formas apresentam-se distorcidas. Ou seja, nós temos 3 tipos de projeções cartográficas: as conformes, as equivalentes e as afiláticas. As mais utilizadas são as conformes, que mantêm o quê? As formas idênticas
principalmente na esfera do plano, e as equivalentes que nós vamos ter o quê? As formas apresentam mais idênticas e as formas dos continentes se mantêm um pouquinho de distorções, tá certo? Nós vamos ter aí outro tipo de projeção, a projeção azimutal. Ó, esse símbolo que está aí no cantinho, esse símbolo em azul, no cantinho da tela, ele é o símbolo da ONU. Ele vê o mundo de uma maneira plana, visto de cima. Ou seja, ele é utilizado principalmente como se fosse um mapa visto de cima. E ele representa a bandeira da ONU, esse tipo de bandeira que é muito comum nas questões de Enem, ele vem com uma projeção azimutal, que ele é feito a partir de um azimute, ou seja, a Terra vista de um plano esférico de cima. Aí tem aí a explicação. A projeção azimutal é bastante utilizada em mapas que apresentam as regiões polares, pelos pilotos de aviões, no cálculo de distâncias aéreas e também em estudos sísmicos, ou seja, de atividades sísmicas, vulcões, terremotos, enfim. É uma representação cartográfica que consiste na tomada de um determinado ponto da Terra que tangencia o plano. Essa projeção está representada na bandeira das Nações Unidas. Isso é bem comum em questões, essa representação cartográfica da projeção azimutal, justamente porque a bandeira da ONU ela é através de uma projeção azimutal, ou seja, representa os polos. Nós vamos ter aí a projeção cônica. Como o nome já está falando, é um formato de cone. São muito utilizadas para quem quer estudar o continente ou os países, pois só podem abranger a representação do hemisfério de cada vez. Essa projeção é também muito utilizada nas navegações aéreas, ou seja, ela não tem uma área de abrangência, como, por exemplo, a projeção azimutal ou a projeção conforme. Então, ela vai representar só algumas áreas, principalmente utilizada para questão da aeronáutica, porque ela representa apenas uma porção do espaço. Nós vamos ter aí outro tipo de projeção, bem comum, a projeção cilíndrica, que ela é justamente, nós temos a representação do globo terrestre, e essa cilíndrica, ela representa o formato do globo terrestre. É como se nós envolvêssemos o planeta Terra em uma projeção, e nós chamamos ela de projeção cilíndrica. É a projeção ideal para representar o planisfério, mantém perfeitos ângulos e as formas mais distorcem as áreas. Ou seja, elas possuem o quê? Não os tamanhos reais dos continentes, mas também áreas distorcidas. O que são áreas distorcidas? São áreas que não representam o tamanho da distância real em relação ao mapa. Quanto mais afastada da linha do Equador, maior a latitude, maior a distorção dessas áreas. Ou seja, as áreas de maiores distorções acontecem principalmente próximos às regiões das linhas do Equador, tá certo? Então, isso é uma característica da projeção cilíndrica. Lembrando sempre que vocês podem ir acompanhando essa aula nos capítulos G5, G6 e G7 do livro de vocês, o módulo 1. Projeção cilíndrica de Mercator. Muito comum e muito importante a gente estudar essa projeção, que ela acontece no século XVI. Mercator, ele trabalhava, no caso, com essa questão da projeção cilíndrica. E o mapa de Mercator, nós dizemos que ele tem uma distorção bem equivalente à questão do eurocentrismo. Por que o eurocentrismo? Ele representava, por exemplo, a Europa, ou seja, o mundo do norte, muito maior do que a questão que ele é real. Ou seja, fazendo com que a visão do mapa de Mercator veja como os grandes navegadores dos europeus tivessem um tamanho maior. E nós sabemos que a Europa é um ovo, a Europa é pequena, é um dos menores continentes. E nós sabemos que representava também o continente africano bem menor, afinal de contas, o continente africano foi o mais explorado pelos europeus. Então, na projeção de Mercator foi bem evidente essa distorção, que o norte sendo como o quê? Bem maior do que realmente a área corresponde. Nós sabemos que alguns países da Europa são verdadeiras cidades, ou bem menores que as cidades, como acontece com o Vaticano, não é verdade? E também nós vamos ter a América do Norte e a Groenlândia com maior... Olha o tamanho da Groenlândia, se você observar no mapa. O mapa da Groenlândia corresponde a bem menor do que realmente apresenta no mapa de Mercator, mostrando que o mundo do Norte
ele é um pouco maior. Tem aí, ó, muito utilizado na época das grandes navegações, coloca a Europa no centro do mapa. Afinal de contas, o mundo era uma visão de eurocêntrica. O mundo como Europa como centro do universo. Afinal de contas, nós falamos das grandes navegações que aconteceram inicialmente no século XV e até o século XVIII, onde havia grande exploração das nações subdesenvolvidas pelas nações europeias. Nós vamos ter aí mapas e visões de mundo. Os mapas, longe de serem uma representação neutra da realidade, sempre contêm em si uma visão de mundo. Visão de que estas muitas vezes refletem uma relação de poder dentro da sociedade e da cultura na qual está inserido. Os mapas, hoje em dia, a gente pode representar os mapas de uma maneira muito abrangente. Afinal de contas, vocês podem até analisar aí no computador de vocês, no celular de vocês, que a gente pode representar um mapa, inclusive o mapa do coronavírus. Vocês podem acompanhar no mundo inteiro como é que está acontecendo essa evolução do coronavírus através de um mapa. Você pode representar um mapa através, por exemplo, o mapa da fome mundial. Vocês podem representar através de um mapa a criminalidade referente a uma cidade. Os mapas, eles são muito ecléticos hoje em dia. Mas no início das grandes navegações, eles representavam apenas cartas náuticas, né? Não tinha tanta evolução tecnológica como na atualidade. Muitas vezes, as representações cartográficas vêm carregadas de visões genéricas e distorcidas da realidade, reforçando estereótipos e preconceitos. Obviamente, você já notou que a projeção de Mercator, que é um tipo de projeção, voltando a lembrar que é uma projeção cilíndrica, ela representava um preconceito com relação às nações africanas subordinadas às nações europeias. Mas existe outro tipo de projeção que vai ser realmente o contrário dessa visão apresentada por Mercator. Inclusive, Mercator foi muito importante porque ele foi praticamente o primeiro mapa melhor representando a superfície terrestre, mesmo no século XVI. Nós vamos ter aí, ó, observe com atenção o que acontece nessa projeção de Mercator. Os meridianos e os paralelos são linhas que cortam em ângulos retos. Nela, as regiões polares aparecem muito exageradas, como na Groenlândia e na Antártida. Reparem aí na Groenlândia, a Groenlândia que é representada através aí dessa cor rosa, o nome aí Groenlândia, que está bem maior do que no mapa, no planisfério que nós temos atualmente. A região da Antártica inferior, nós vamos ter o tamanho da Ásia bem superior, apesar da Ásia ser o maior continente, e a Europa nem se fala, afinal de contas a Europa é o segundo menor continente depois da Oceania. Aí nós vamos ter a América do Sul também com um tamanho bem inferior do que realmente é, a América do Norte também bem superior, e o continente africano bem minúsculo em relação ao que realmente é. Ou seja, nós só observamos a partir dessa imagem aí a distorção acontecida no mapa de Mercator. Aí nós vamos ter aí o tamanho de fato da África, que é praticamente o mapa da Groenlândia. E nós sabemos que o continente africano é o que possui o maior número de países, devido àquela partilha danada da Europa, aquela partida bem complicada que aconteceu através da Conferência de Berlim. Mas nós sabemos que o continente africano, ele é de fato um continente grande, até hoje explorado. No entanto, nós estamos falando do tamanho de mapa, né? Que isso aí vem outra aula. Aí nós vamos ter a Groenlândia, o tamanho original e o tamanho do continente africano em dados aí. 2.166.086 km², corresponde ao tamanho real da Groenlândia, enquanto a África possui 30.221.532 km². Ou seja, o mapa de Mercator, voltando aqui, ele representava um tamanho bem maior do que o continente africano, apresentando várias distorções, principalmente condecorando a Europa, né? Aí nós vamos ter uma projeção que é chamada projeção de Peters, que também vocês têm no módulo de vocês, que vocês podem dar uma acompanhada bem bacana aí. Uma outra projeção muito utilizada em planisférios é a de Arnold Peters, que data de 1973. Sua base também é cilíndrica. Bem como a de Mercator, a base do mapa de Peters é uma projeção chamada de projeção cilíndrica. Mas, ao contrário do Mercator, que é do tipo conforme, essa é do tipo equivalente. Isto é, mantém as áreas proporcionalmente corretas. As retas são perpendiculares aos paralelos
e as linhas e meridianos. Tem intervalos menores, resultando um significativo achatamento do sentido leste-oeste e a deformação no sentido norte e sul, nos atlas latitudes das massas continentais. Resumindo o que o mapa de Peters ele quer falar. Ele quer mostrar para o mundo que o mapa de Mercator condecorava a Europa com tamanhos distorcidos. Ele é como se fosse um mapa de protesto, mostrando a África bem maior e os países subdesenvolvidos bem maiores, para mostrar para o mundo o problema dos países subdesenvolvidos, ou seja, os países do sul. Para mostrar para o mundo que, de fato, os países subdesenvolvidos, eles existem. Enquanto, por exemplo, a Europa ela é retratada com um tamanho bem menor. Mas, de fato, a Europa é pequena. Mas o mapa de Peters ele tem esse significado justamente para quê? Para mostrar que a África existe. Aí nós vamos observar as distorções, que são bem grotescas em relação a esse tamanho. Mas lembre-se, o primeiro mapa, o mapa de Mercator, que foi o que melhor representou para a época, principalmente o aparecimento de paralelos meridianos, ou seja, o conjunto das coordenadas geográficas. Aí nós vamos ter outro tipo de mapa, aí de projeções conformes. Tenho dito a escola do sul, porque na realidade, nosso norte e nosso sul, portanto, agora viramos um mapa de cabeça para baixo, então vemos a verdadeira ideia de que nossa posição e não o resto do mundo deseja. A ponta da América, a partir de agora, prolonga-se apontando para o sul, o norte e o nosso ao norte. Nós vamos ter tipo um mapa bem comum, para até tatuagem em relação a esse mapa aí, como uma representação onde que o mapa ele se inverte, porque nós sabemos que o mundo ele é dividido em norte e sul. Nós consideramos os países do norte e sul desde antes da Guerra Fria como os países desenvolvidos e grande parte dos países do sul da linha do Equador como o que? O mundo subdesenvolvido, o mundo problemático do subdesenvolvimento. Outras aí são algumas projeções, só para a gente conhecer um pouquinho o nome delas, mas as mais importantes projeções e as cilíndricas para nós conhecermos é a de Mercator e de Peters. Nós vamos ter aí a projeção de Robinson, que é do tipo cilíndrica, e a de Mulvey, que é justamente que são linhas retas e meridianas são curvas, ou seja, são menos utilizadas para a geografia. No entanto, é importante a gente também analisar as projeções de Robson e de Mulvey, porque a projeção de Robson, ela transforma as linhas em curvas, ou seja, em elipses, e os paralelos em linha reta, constitui o que? O meio termo de projeções conformes e equivalentes. Os paralelos são linhas, e a de Mulvey, os paralelos são linhas retas e os meridianos são linhas curvas. Nas áreas de proporcional à esfera terrestre, tendo a forma elíptica, nós vamos ter tanto na área como nas configurações, mas as extremidades apresentam grandes distorções, ou seja, apresenta maior a de Mulvey distorções nas extremidades, e a de Robson, ele representa uma área de planisfério mais real. Nós vamos ter aí a projeção de Goody e também a de Rosell. Mapas são sempre um produto cultural, no qual se exprimem as visões de cada sociedade tem um determinado momento a respeito do espaço físico e do mundo em geral. A gente, nas aulas anteriores, a gente discutiu o mapa como forma de poder. Imagine se Hitler não tivesse mapeado todas as áreas de ocupações, desde Alsácia e Lorena na Primeira Guerra Mundial, até, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que o mapeamento ele é importante para as sociedades, afinal de contas, a geografia, aliada à cartografia, ela é tida como uma força de poder territorial. Você tem o conhecimento geográfico, você tem o quê? Uma área de domínio e de poder. As nações, elas têm soberania territorial justamente porque elas exercem esse mapeamento. Claro, cada país tem o seu mapeamento, né? O nosso mapeamento é responsável, como a gente já viu em outras aulas, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que representa para a gente essa nova divisão dos 5 regiões brasileiras, tá certo? Então nós vamos ter aí, ó, durante a Idade Média Europeia, por exemplo, muitas vezes os mapas obedeciam exigências teológicas. Os mapas eram teocêntricos.
Afinal de contas, nós sabemos que durante a Idade Média, a visão de mundo era teocêntrica, Deus como centro do universo. E a gente já estudou aquela historinha, né? Que os padres, os jesuítas, eles sempre, no caso, envolvia a questão do medo da navegação, porque tinha aquela questão do precipício e que monstros e animais, eles poderiam engolir os navios se eles fossem para mais longe. Então eles representavam o mundo muito apenas de Europa, os mapas representavam apenas a Europa. Diferentemente dos gregos e romanos, que já queriam desbravar através das grandes navegações. Beleza? Aí nós vamos ter um mapa eurocêntrico, aí só a área que eles conheciam durante a Idade Média, um mapa bem restrito, né? Que depois que eles, quando começasse a Idade Moderna, que começava essa questão de desbravar novos ares e conhecer, por exemplo, a Ásia, a África, e depois através de Colombo e depois Américo Vespúcio, como a gente já estudou também, o Américo Vespúcio, o nosso homenageado no nome América, que catalogou e mapeou o nosso continente americano. Aí nós vamos ter aí um mapa visto de cima também, né? Um mapa chinês, esse mapa aí. Os chineses, nós sabemos que além de invenções atuais, né, como a gente debate nas nossas aulas, os chineses eles também tiveram uma contribuição importantíssima no mapeamento e também nos conhecimentos geográficos. Afinal, os chineses eles inventaram a primeira forma mais fácil da localização no espaço geográfico, que é a bússola. E eles eram também grandes navegantes. Os europeus, na verdade, copiaram os chineses, isso é uma grande verdade. Como a gente copia hoje em dia muita da tecnologia que os chineses oferecem, né? Então, agora a questão é só estabelecer a xenofobia, não. É estabelecer também a questão da contribuição dos chineses para a questão cartográfica, viu, galera? Vamos ver aí. Esse mapa aí é uma carta náutica que mostrava, por exemplo, já algumas navegações e conhecimento da Europa. Mapear para não se perder, né? Inclusive nós fazemos, né, mapas mentais para poder a gente não se perder, porque a gente sempre teve um ponto de referência antes do GPS, que agora não, a gente bota qualquer tipo de localização no espaço geográfico, a gente traça uma rota através do GPS e vai para qualquer lugar se dando no mundo, né? No entanto, no passado, imagine se no passado a gente tivesse que, só dar pontos de referência para encontrar qualquer ponto no espaço geográfico. Ia ser complicado, né? A gente já pegou muito pronto as coisinhas. Aqui nós vamos ter, ó, Deus aí como centro, então um mapa teológico, né? Só alguns vilarejos aí representando a Idade Média. Aí também, ó, o sopro dos anjinhos, que dizem que os ventos eram o sopro realmente de anjos, que esse mapa aí representa bem direitinho. E também ele já tinha conhecimento, ó, detalhe no cantinho da tela, do continente africano.